Filho, não me reconheces? A voz saiu baixa, trêmula, carregada de um peso que não cabia em palavras. Não era um pedido, não era uma acusação, era quase um lamento. Henrique Montserrat congelou no mesmo instante. O ar pareceu ficar mais denso dentro do cemitério, como se o mundo tivesse diminuído de tamanho ao redor dele. Ele estava ajoelhado diante do túmulo da mãe quando ouviu a frase. O coração disparou antes mesmo que a mente entendesse o que tinha acabado de acontecer. Henrique virou o rosto devagar, irritado, já preparado para afastar mais um estranho inconveniente. Mas o que viu o desarmou. A mulher estava a poucos metros de distância. Era idosa, muito magra. Usava roupas gastas, claramente velhas demais para o frio daquela manhã. Os cabelos grisalhos escapavam presos de qualquer jeito e o rosto carregava marcas profundas do tempo, da rua, da vida dura. Mas havia algo ali que não combinava com o resto. Os olhos. Henrique sentiu um nó subir pela garganta. Aqueles olhos não o observavam como alguém que pede ajuda ou dinheiro. Havia reconhecimento neles, um reconhecimento que não fazia sentido algum. Isso não tem graça, ele respondeu, se levantando de uma vez. A voz saiu mais ríspida do que pretendia. O que a senhora quer? A mulher deu um passo à frente com cuidado, como quem teme assustar um animal ferido. As mãos tremiam levemente. Quando falou de novo, a voz saiu diferente, mais suave, com uma entonação específica. Um jeito antigo de falar que ninguém mais usava com ele. Henriquinho, olha para a mamãe. O buquê de flores escorregou da mão de Henrique e caiu sobre a terra úmida. O som seco ecoou alto demais no silêncio do cemitério. O apelido. Ninguém o chamava assim desde criança. Ninguém. O corpo dele reagiu antes da razão. Um arrepio percorreu a espinha inteira. Para com isso, ele disse, dando um passo para trás. Quem te mandou dizer isso? A mulher fechou os olhos por um instante, como se reunir forças fosse doloroso. Quando abriu, havia lágrimas contidas, mas não desespero. Havia algo pior, paciência. A paciência de quem esperou tempo demais. Esse jeito que eu falo, reconheces agora? Ela perguntou, inclinando levemente a cabeça para a esquerda. Exatamente como fazia quando ele era pequeno. Exatamente como fazia quando queria que ele prestasse atenção. Henrique sentiu o chão desaparecer sob os pés. Minha mãe está morta, ele disse quase gritando. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Tem certidão, tem funeral, tem esse túmulo aqui. Ele apontou para a lápide atrás de si com o nome gravado em mármore. Beatriz Montserrat. A data. Tudo ali. Definitivo demais para ser questionado. A mulher seguiu o gesto com os olhos. Aproximou-se mais um pouco. Parou ao lado da lápide e passou os dedos trêmulos sobre o nome gravado. O toque foi delicado, respeitoso, como quem já conhece cada letra. Eu sei, ela respondeu. Foi aqui que me enterraram. Henrique balançou a cabeça em negação. O peito subia e descia rápido demais. Aquilo só podia ser algum tipo de golpe. Alguma tentativa cruel de aproveitar a fragilidade de um homem sozinho no cemitério. Escuta, ele disse, tentando recuperar o controle. Isso não vai funcionar comigo. Eu não sei quem te contou essas coisas, mas vai embora, por favor. A mulher não discutiu, não insistiu. Apenas respirou fundo e disse quase num sussurro. No dia em que tu fez 8 anos, você caiu da bicicleta na frente de casa. Ralou o joelho feio. Chorou tanto que eu pensei que o bairro inteiro tinha ouvido. Eu te sentei na pia da cozinha. Lavei o machucado e você ficou bravo comigo porque ardia. Aí eu soprei e disse que mãe sopra a dor embora. E você parou de chorar na hora. Henrique sentiu as pernas falharem. Aquilo nunca esteve em lugar nenhum. Nunca foi contado. Nunca virou história de família. Era só deles, só da mãe e do filho. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Eu não vim te pedir nada. A mulher continuou com a voz embargada. Nem dinheiro, nem abrigo. Eu só precisava olhar para você,
ver se estava vivo, ver se cresceu bem. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Tudo nele gritava que aquilo era impossível. Mas havia algo que gritava ainda mais alto. Aquela mulher sabia coisas que ninguém mais no mundo sabia. "Quem é você?" ele perguntou, agora num fio de voz. Ela o olhou com cuidado, como se medir a dor fosse necessário, antes de responder. "Eu sou a tua mãe, Henrique, a mesma que te ensinaram a esquecer." Henrique sentiu o coração bater tão forte que teve medo de desmaiar. A mente gritava para ir embora, mas o corpo permanecia imóvel, preso naquele espaço entre o impossível e o inaceitável. Ele passou a mão pelo cabelo, respirou fundo e tentou recuperar o controle. Aquilo só podia ser algum tipo de manipulação. Tinha que ser. "Chega", ele disse mais firme, erguendo a voz. "Isso é cruel. Seja lá quem te contou essas coisas, fez um favor péssimo para você. Minha mãe morreu. Eu vi o caixão. Eu cresci com essa verdade." A mulher não discutiu, não levantou a voz. Apenas assentiu lentamente, como quem entende a resistência de alguém que não está pronto para ouvir. Ela deu um passo para o lado, respeitando o espaço dele, e se sentou num banco de pedra próximo, como se não tivesse pressa nenhuma. "Eu sei o que te disseram", respondeu com calma. "Disseram que eu fui embora, que não aguentei, que escolhi desaparecer." Henrique desviou o olhar. Aquela frase doía mais do que gostaria de admitir. Ele tinha passado a vida inteira tentando se convencer de que não se importava, mas o ressentimento sempre esteve ali, quieto, ocupando espaço demais. "Você não sabe nada da minha vida", ele rebateu. "Não sabe o que foi crescer achando que a própria mãe não quis ficar." A mulher fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente. Não era culpa, era tristeza. "Eu sei exatamente como foi", ela disse, "porque eu estive lá, mesmo quando você achou que eu tinha ido embora." Henrique riu, um riso curto, nervoso, sem humor nenhum. "Não", ele respondeu, "você não estava. Eu dormi anos olhando para uma porta que nunca abriu." O silêncio que se seguiu foi pesado. O vento leve balançou as árvores do cemitério, espalhando folhas secas pelo chão. A mulher observava Henrique com atenção, como se cada reação dele fosse importante. Não havia desespero nela. Havia cuidado. "Henrique", ela disse usando o nome completo, como fazia quando precisava que ele escutasse. "Eu não vou te pedir que acredite em mim agora. Eu só preciso que você não vá embora ainda." Ele respirou fundo. Algo dentro dele queria fugir. Outra parte mais antiga, mais frágil, queria ouvir. Era irritante admitir isso. "Você tem 5 minutos", ele respondeu, seco. "Depois disso, eu vou embora." A mulher assentiu. "Você lembra do dia em que teu pai te levou ao clube pela primeira vez sozinho?" ela perguntou. "Você voltou em casa todo animado, dizendo que tinha nadado até cansar. E eu briguei contigo porque você tinha esquecido a toalha molhada em cima da cama." Henrique sentiu o estômago revirar. Lembrava perfeitamente. "Naquela noite", ela continuou, "você dormiu agarrado no meu braço porque tinha medo de sonhar que eu sumia. Você sempre teve esse medo." Henrique engoliu em seco. O corpo estava tenso demais. Ele queria interromper, mas não conseguiu. "Eu não sumi, filho", ela disse baixando o tom. "Eu fui tirada. O mundo pareceu parar." "O que você está dizendo?" ele perguntou, agora mais baixo, mais sério. A mulher respirou fundo. As mãos apertaram o tecido da própria roupa, como se reunir forças fosse necessário até para falar. "Eu descobri coisas que não podia ter descoberto", ela respondeu. "E quando eu disse que não ia aceitar, decidiram que seria mais fácil me apagar." Henrique balançou a cabeça em negação. Aquilo já estava indo longe demais. Era absurdo, perigoso, quase ofensivo. "Meu pai nunca faria isso", ele disse de imediato. "Nunca. Ele fez tudo por mim." A mulher não reagiu à defesa, apenas observou. "Eu sei que é isso que você acredita", ela respondeu.
E sei por quê. Henrique sentiu a raiva subir de novo. Não fala do meu pai, ele disse ríspido. Você não tem esse direito. Eu tenho, ela respondeu firme pela primeira vez, porque ele era meu marido. A frase caiu como uma pedra. Henrique sentiu a cabeça girar. Ele passou a mão pelo rosto, deu alguns passos para trás e apoiou-se numa árvore. Aquilo estava rápido demais, intenso demais. Parte dele queria chamar segurança, alguém, qualquer pessoa. Outra parte, muito mais silenciosa, sabia que aquela mulher não estava ali por acaso. Se você é quem diz ser... Ele começou, mas travou. Não conseguiu terminar a frase. A mulher se levantou devagar. Eu não vou te contar tudo hoje, ela disse. Seria injusto com você. É coisa demais, dor demais. Ela deu alguns passos em direção a ele, parando a uma distância segura. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa, continuou. Eu nunca deixei de ser tua mãe, nem por um dia. Henrique sentiu os olhos arderem. Lutou contra aquilo com todas as forças. Não queria chorar, não ali, não por causa daquela confusão. Se isso for mentira, ele disse com a voz falhando. Você tem noção do que está fazendo comigo? A mulher assentiu. Tenho, ela respondeu, porque fizeram comigo primeiro. Henrique olhou para o túmulo atrás dela, para o nome gravado, para a data errada, para uma história que sempre pareceu fechada demais, limpa demais, silenciosa demais. Se você estiver mentindo, ele repetiu. Então você nunca mais vai me ver, ela completou. Eu prometo. O silêncio voltou a se espalhar entre os dois. Henrique fechou os olhos por um instante. Quando abriu, sentiu algo que não sentia havia anos. Dúvida. Não sobre ela, mas sobre tudo o que sempre acreditou. Meu pai sempre disse que você não queria ser mãe. Ele falou, quase num sussurro. A mulher respirou fundo antes de responder. E eu passei todos esses anos querendo provar que isso era mentira. Henrique não respondeu. Apenas ficou ali, parado, encarando a mulher que dizia ser sua mãe e percebendo pela primeira vez que a história que ele conhecia talvez tivesse sido cuidadosamente construída. Henrique deixou o cemitério em silêncio. Não se despediu, não disse que voltaria. Apenas caminhou até o carro com a sensação de que algo dentro dele tinha sido deslocado do lugar. O trânsito de São Paulo parecia distante, quase irrelevante. A cidade seguia em seu ritmo normal, enquanto a cabeça dele girava em outro tempo. No caminho para casa, imagens antigas começaram a surgir sem aviso. Não como lembranças organizadas, mas como flashes. Um corredor comprido demais. Uma mulher sentada no chão da sala, rindo enquanto ele empilhava blocos coloridos. O cheiro de bolo saindo do forno. A sensação de colo. Coisas pequenas, desconexas, que ele sempre acreditou serem invenções da infância. Ao entrar no apartamento, Henrique largou a chave sobre a mesa e ficou parado por alguns segundos, observando o espaço impecável. Tudo ali era funcional, caro, frio. A vida que ele construiu era sólida, admirada, invejada. Mesmo assim, naquele momento, parecia frágil, como se estivesse apoiada sobre algo que começava a rachar. Ele se sentou no sofá e levou as mãos ao rosto. A frase ecoava na cabeça. Eu fui tirada. Aquilo não fazia sentido, não combinava com o homem que o criou. Otávio Valença Montserrat sempre foi descrito como firme, correto, respeitado, um empresário admirado, um pai presente dentro do possível. Pelo menos era assim que Henrique sempre contou a própria história. Ainda assim, havia detalhes que nunca se encaixaram totalmente. Ele se lembrou de Dona Nair, a faxineira que trabalhava na casa desde antes de ele nascer. Pequena, falante, sempre com um pano na mão e um olhar atento demais. Quando Henrique era criança, Dona Nair às vezes o abraçava forte demais, como se tivesse medo de soltá-lo. Outras vezes, suspirava ao vê-lo sozinho na sala grande, brincando sem barulho. Coitado desse menino, ela dizia, achando que ele não ouvia.
Henrique nunca entendeu aquelas frases. Hoje, pela primeira vez, elas soaram diferentes. Ele se levantou e foi até um armário antigo no escritório. Abriu uma gaveta esquecida, onde guardava algumas coisas da infância que nunca teve coragem de jogar fora. Cadernos velhos, um carrinho quebrado, um álbum de fotos fino. Sentou-se no chão e começou a folhear. As primeiras páginas mostravam ele bebê no colo da mãe, Beatriz Montserrat. O sorriso dela era aberto, seguro. Não havia nada ali que sugerisse uma mulher frágil ou ausente. Pelo contrário, ela parecia inteira, presente, viva. Nas fotos seguintes, algo mudava. O pai aparecia mais, a mãe menos. Até que, de repente, ela simplesmente não estava mais ali. Não havia explicação visual, nenhuma transição, apenas ausência. Henrique fechou o álbum com força. Ele se lembrou da madrasta, Sandra Lins, sempre elegante, sempre no controle, sempre correta demais. Ela entrou na vida dele quando ainda era criança, mas não imediatamente. Houve um intervalo. Um tempo estranho em que a casa parecia em espera. Depois, Sandra apareceu como quem não queria ocupar espaço, mas acabou ocupando todos. Sandra nunca foi cruel, mas também nunca foi acolhedora. Cumpria o papel, organizava, cuidava do que precisava ser cuidado. Henrique cresceu ouvindo que devia ser grato. E ele foi, do jeito que conseguiu. Mas havia coisas que Sandra nunca fazia. Nunca contava histórias da mãe, nunca falava do passado, sempre desviava quando Henrique perguntava algo. Isso não te faz bem, ela dizia. É melhor seguir em frente. E ele seguiu. Agora, sentado no chão do escritório, Henrique sentiu algo que não sentia havia muito tempo: desconfiança. Ele pegou o celular e digitou o nome da mãe no navegador: Beatriz Montserrat. Os resultados eram escassos. Algumas menções antigas ao grupo Montserrat. Uma nota curta sobre o falecimento da herdeira. Nada além disso. Nenhuma entrevista, nenhuma homenagem, nenhuma história. Era como se ela tivesse sido apagada com cuidado. Henrique apoiou a cabeça no sofá e fechou os olhos. A voz da mulher no cemitério voltou, clara demais para ser ignorada. O jeito de falar, a inclinação da cabeça, o apelido. Detalhes pequenos, íntimos, impossíveis de aprender por acaso. Ele abriu os olhos decidido. Precisava confirmar se aquilo era delírio ou verdade. Henrique pegou o celular e ligou para a casa do pai. Não queria falar com Otávio. Ainda não. Pediu para falar com Dona Nair. A voz do outro lado hesitou antes de atendê-lo. Seu Henrique? Dona Nair perguntou surpresa. Aconteceu alguma coisa? Dona Nair, ele começou sentindo a garganta apertar. Eu preciso te fazer uma pergunta. E eu preciso que a senhora seja sincera. Houve um silêncio longo. O que foi, meu filho? Ela respondeu com a voz mais baixa. Henrique respirou fundo. Minha mãe, ela realmente foi embora porque quis. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou. Henrique ouviu uma respiração pesada, um soluço contido. Quem te perguntou isso? Dona Nair disse por fim. A resposta veio como um soco. Então não foi, Henrique concluiu, antes que ela dissesse qualquer coisa. Dona Nair chorou. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Ela falou com a voz embargada. Mas eu não achei que fosse assim. Henrique fechou os olhos. O coração batia forte demais. Ela está viva, Dona Nair? Ele perguntou quase sem voz. A mulher demorou alguns segundos para responder. Se for quem eu estou pensando, ela disse. Então sim, e você sempre mereceu saber. Henrique desligou o telefone com as mãos trêmulas. A dúvida tinha virado certeza. E a certeza doía mais do que qualquer mentira confortável. Ele sabia que a partir daquele momento não havia mais volta. A história da própria vida estava prestes a ser reescrita. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. A conversa com Dona Nair ecoava na mente como um alarme que não desligava.
Ele caminhava pelo apartamento escuro, passando de um cômodo a outro, como se o movimento pudesse organizar os pensamentos. Mas não organizava. Só trazia mais imagens soltas, mais perguntas, mais buracos. Beatriz Montserrat não combinava com a história que ele cresceu ouvindo. Na manhã seguinte, Henrique fez algo que não fazia havia anos. Foi até a antiga mansão da família, a casa onde passou a infância. O lugar estava praticamente intacto, embora agora parecesse menor do que na memória. O portão se abriu lentamente e o som familiar trouxe um aperto imediato no peito. Dona Nair estava na cozinha quando o viu entrar. Parou o que estava fazendo, enxugou as mãos no avental e o olhou como se já soubesse que aquela visita não era comum. Eu sabia que o senhor vinha, ela disse sem surpresa. Henrique se aproximou devagar. Não era mais o menino de antes, mas ali, diante daquela mulher, sentia-se exatamente como quando tinha 8 anos. Eu preciso que a senhora me conte tudo, ele falou, sem proteger ninguém. Dona Nair respirou fundo e se sentou à mesa. O gesto simples carregava um peso enorme. Ela cruzou as mãos, olhou para a janela e começou. Sua mãe era diferente, disse. Não dessas mulheres que vivem na sombra de homem nenhum. Beatriz Montserrat mandava naquela empresa com uma naturalidade que assustava muita gente. O grupo Montserrat era o legado da família dela. O pai dela confiava nela como ninguém. Henrique ouviu em silêncio. O seu pai entrou depois. Dona Nair continuou. No começo ele parecia encantado com tudo, com ela, com o dinheiro, com o respeito que ela tinha. Mas isso mudou. Ela fez uma pausa curta. Homem nenhum aguenta muito tempo viver à sombra de uma mulher forte, meu filho. Henrique sentiu um nó no estômago. Quando o senhor nasceu, Dona Nair disse, sua mãe ficou feliz de um jeito que eu nunca vi. Mas ela também começou a se afastar da empresa. Não porque foi convencida. A palavra ficou suspensa no ar. Seu pai dizia que era melhor para a família, ela explicou, que a empresa exigia demais, que o senhor precisava da mãe mais presente. E ela acreditou. Beatriz sempre acreditava nas pessoas. Henrique lembrou das fotos, da ausência progressiva. Mas ela nunca deixou de acompanhar nada. Dona Nair continuou. Mesmo de casa, ela ajudava, opinava, corrigia. E isso incomodava. Henrique já sabia quem vinha a seguir. Foi aí que a dona Sandra entrou de vez, Dona Nair disse com cuidado. Ela era amiga da sua mãe, de confiança. Sempre elogiava seu pai. Inflava o ego dele. Fazia ele se sentir grande. Henrique fechou os olhos por um instante. E quando sua mãe começou a desconfiar, Dona Nair respirou fundo. Aí tudo desandou. Henrique abriu os olhos atento. Desconfiar do quê? Ele perguntou. De dinheiro, Dona Nair respondeu. E de traição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela descobriu que estavam desviando recursos do grupo Montserrat, continuou. E descobriu o caso com a melhor amiga. Tudo ao mesmo tempo. Foi demais. Henrique sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Ela disse que não ia aceitar. Dona Nair prosseguiu. Disse que não queria criar o senhor num ambiente de mentira, que preferia enfrentar um escândalo a ensinar o filho a viver enganado. Henrique engoliu em seco. Aquela frase parecia algo que sua mãe diria. Foi aí que seu pai mudou, Dona Nair disse, baixando a voz. Ficou frio, calculista. Começou a dizer que ela não estava bem, que estava confusa, que precisava descansar. Henrique sentiu o peito apertar. Ele preparou tudo, Dona Nair continuou. Com calma, com ajuda. Ajuda da Sandra, Henrique completou. Dona Nair assentiu. Um passeio, ela disse. Uma tentativa de reconciliação. Um lugar isolado. E depois, a história que o senhor conhece. Henrique ficou em silêncio por longos segundos. Disseram que ela tinha pulado. Ele murmurou. Disseram, Dona Nair confirmou, mas eu nunca acreditei.
Sua mãe tinha medo de te deixar. Nunca faria isso. Henrique levantou-se abruptamente. A raiva agora era clara, quente, difícil de conter. E por que ninguém fez nada? Ele perguntou. Dona Naíra baixou os olhos. Porque ele era poderoso, respondeu. E porque todo mundo acreditou na versão mais fácil. Henrique caminhou até a sala, observando o espaço onde cresceu, sem entender metade do que acontecia ao redor. Tudo ali parecia um cenário cuidadosamente montado. E depois? Ele perguntou. Depois ela sumiu, Dona Nair disse. E seu pai prometeu procurar. Chorou, fez cena, mas nunca procurou de verdade. Henrique sentiu um peso esmagador no peito. Ela ficou viva, Dona Nair acrescentou. Mas perdeu tudo, memória, identidade, força e virou invisível. Henrique, a imagem da mulher no cemitério voltou com força. Beatriz Montserrat não tinha ido embora. Ela tinha sobrevivido e ele cresceu acreditando em uma mentira construída com cuidado. Beatriz Montserrat lembrava do cheiro antes de lembrar de qualquer imagem. Um cheiro de água salgada misturado com combustível e vento. Era a primeira coisa que surgia nos fragmentos soltos da memória. Não havia começo nem fim, apenas sensações desconectadas, como pedaços de um sonho quebrado. Naquele dia, ela acreditou. Acreditou porque queria acreditar. Otávio havia falado em reconciliação. Falou em recomeçar. Disse que precisava dela, que tinha errado, que a empresa tinha saído do controle, que eles poderiam procurar ajuda, que o mais importante era o filho. Beatriz ouviu tudo com o coração aberto, como sempre fez. Ela não era ingênua, mas era justa. E pessoas justas tendem a acreditar que os outros também podem ser. O passeio foi apresentado como um gesto simbólico. Um lugar especial. Um ponto onde eles tinham oficializado o relacionamento anos antes. Um refúgio privado, longe de tudo, onde poderiam conversar sem interrupções. Beatriz aceitou. Não por ele, pelo filho. O que veio depois nunca se organizou direito na cabeça dela. Ela lembrava da lancha se afastando, do sol refletindo na água, do silêncio estranho entre eles. Lembrava de tentar falar, de sentir uma tontura repentina, como se o mundo tivesse ficado inclinado. Depois, nada. Quando acordou, não sabia onde estava, não sabia quem era, não sabia por que o corpo doía tanto. Estava deitada em algo duro, com o som de vozes distantes e um cheiro forte de peixe e sal. Tentou se mexer e sentiu uma dor aguda na cabeça. Gritou, ou achou que gritou. Foram pescadores que a encontraram. Ela estava desorientada, desidratada, com sinais claros de trauma. Não lembrava o próprio nome, não lembrava de ninguém. Repetia apenas uma palavra, de forma insistente, quase desesperada. Filho. Os homens tentaram ajudá-la como puderam. Levaram-na para um posto de saúde pequeno, distante, sem estrutura. O médico falou em choque, em trauma psicológico profundo. Disse que a memória poderia voltar aos poucos, ou talvez nunca. Beatriz ficou dias em observação. Depois, semanas, sem documentos, sem identidade, sem ninguém procurando por ela. Enquanto isso, em São Paulo, Otávio contava outra história. Disse que houve um incidente. Disse que Beatriz havia se jogado no mar. Disse que tentou impedir. Disse que procurou, chorou em público. Prometeu ao filho que encontraria a mãe. Prometeu coisas que nunca pretendeu cumprir. O tempo passou e ninguém apareceu para buscar Beatriz. Quando recebeu alta, não tinha para onde ir. Não sabia quem era, não sabia o que tinha perdido. Apenas sentia um vazio constante e uma dor que não sabia nomear. Foi assim que começou a vida invisível. Primeiro, ficou perto do litoral. Fazia pequenos serviços, limpava peixes, ajudava no que podia. As pessoas a chamavam de a senhora sem nome. Ela aceitava, não tinha outro. Às vezes sonhava com uma criança. Um menino, sempre o mesmo rosto, mas acordava sem conseguir lembrar mais nada.
Só sentia uma angústia profunda, como se tivesse esquecido algo muito importante. Com o tempo, os lapsos se intensificaram. Vieram as dores de cabeça, vieram os medos sem explicação. Beatriz se afastou ainda mais. Começou a vagar, pegava carona, dormia onde dava, comia quando alguém oferecia. A rua não a tornou má, tornou-a silenciosa. Os anos passaram assim, um atrás do outro. Beatriz envelheceu rápido. A alegria que sempre teve ficou escondida em algum lugar que ela não conseguia alcançar. Ainda assim, algo nela resistia. Um instinto, uma sensação constante de que precisava ir para algum lugar, que havia alguém esperando. Foi só muitos anos depois que a memória começou a voltar de verdade, não de uma vez, em ondas. Primeiro, o nome, Beatriz. Depois, o sobrenome, Montserrat. O peso daquela palavra veio junto com uma dor no peito. Depois, imagens de uma casa grande, um menino correndo pelo corredor, um riso específico, um apelido, Henriquinho. Ela chorou pela primeira vez em anos, quando o nome surgiu inteiro na cabeça. A partir daquele dia, Beatriz soube. Não lembrava de tudo, mas lembrava do essencial. Tinha um filho. E tinha sido afastada dele. O medo veio junto. Medo de voltar. Medo de colocar o filho em risco. Medo do homem que tinha sido capaz de apagá-la. Beatriz sabia que não era mais a mesma mulher. Estava frágil, sem recursos, sem proteção. Ainda assim, a saudade falou mais alto. Ela demorou, esperou, observou de longe, descobriu onde ele estava, descobriu que ele tinha crescido, que tinha se tornado um homem importante, um milionário respeitado. Isso a tranquilizou um pouco. Ela não queria nada dele, não queria dinheiro, não queria vingança, queria olhar nos olhos do filho, queria saber se ele estava bem. Foi assim que Beatriz Montserrat chegou ao cemitério naquela manhã. Não como mãe que exige, mas como mãe que espera. E quando o chamou daquele jeito antigo, íntimo, foi porque aquele era o único idioma que ainda compartilhavam. O idioma da memória. Henrique voltou ao cemitério 2 dias depois. Não contou a ninguém. Não avisou o pai, nem Sandra. Disse a si mesmo que precisava encerrar aquilo de uma vez, ou provar que tudo não passava de um engano cruel. O céu estava limpo naquela manhã, mas o peso no peito era o mesmo. Beatriz já estava lá, sentada no banco de pedra, as mãos cruzadas sobre o colo, olhando para o chão. Quando percebeu a aproximação, levantou-se devagar, não sorriu, não demonstrou surpresa, apenas esperou, como quem aprendeu que certas decisões levam tempo. Eu voltei, Henrique disse direto. Mas isso não significa que eu acredite em você. Beatriz assentiu lentamente. Eu não esperava que acreditasse, respondeu. Só que ouvisse. Henrique respirou fundo. Olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Depois, voltou o olhar para ela. Por que agora? Perguntou. Depois de tantos anos, Beatriz demorou a responder. O olhar se perdeu por um instante. Porque antes, eu não lembrava quem eu era, disse. E quando lembrei, tive medo. Medo de quê? Ele questionou com a voz mais dura do que pretendia. De te machucar, respondeu, e de colocar você em perigo. Henrique passou a mão pelo rosto, inquieto. Meu pai diz que você nos abandonou, falou. Que não queria ser mãe, que escolheu ir embora. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia dor ali, mas também firmeza. Eu nunca escolhi te deixar, disse, mas escolheram por mim. Henrique sentiu o coração acelerar. Você tem ideia do que está dizendo? Te perguntou. Isso muda tudo. Eu sei, Beatriz respondeu. Por isso eu não vim te pedir nada, nem perdão, nem acolhimento. Vim te devolver a verdade. Henrique sentou-se no banco, mantendo certa distância. Não por rejeição, mas por necessidade. O peso da conversa era grande demais. Eu cresci com raiva, confessou. Raiva de você, achando que tinha sido deixado.
Beatriz engoliu em seco. E eu vivi com saudade, respondeu. Saudade de um menino que eu só via em sonho. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu não sei se consigo te chamar de mãe, disse finalmente. Eu não espero isso, Beatriz respondeu. Nunca esperei. Ele levantou-se, deu alguns passos, depois parou. Você tem onde ficar? Perguntou sem encará-la. Eu me viro, ela respondeu. Henrique respirou fundo. Você não devia. Ela não respondeu. Apenas observou enquanto ele se afastava. Agora deixa eu falar com você, que está me ouvindo. Se você fosse essa mulher que se anulou, perdeu tudo, perdeu o tempo, perdeu o filho, e anos depois tivesse a chance de voltar e olhar nos olhos dele, você teria coragem de aparecer, mesmo sem saber se seria acolhida ou rejeitada? Me conta nos comentários o que você faria nessa situação e aproveita para me dizer de onde você está me ouvindo. Eu fico sempre emocionada em saber até onde essas histórias chegam. Se essa história está tocando você, se inscreve no canal, curta e compartilhe. Vamos continuar. Henrique entrou no carro sem ligar o motor. Ficou ali parado, olhando para o volante. Não sentia raiva, não sentia ódio, sentia luto. Luto pela mãe que perdeu sem saber, pela infância construída sobre uma mentira. Ele sabia que não podia confrontar o pai ainda. Não sem provas, não sem entender tudo, mas uma coisa estava clara. A história que ele conhecia tinha rachado. E quando uma verdade racha, ela nunca mais volta ao lugar. Henrique não voltou para casa depois do cemitério. Dirigiu sem destino pelas ruas da cidade, passando por lugares que sempre fizeram parte da sua rotina, mas que naquele dia pareciam estranhos, quase irreconhecíveis. Tudo continuava igual do lado de fora. O que tinha mudado estava dentro dele. Quando finalmente chegou ao apartamento, o celular vibrava sem parar. Chamadas perdidas do pai. Mensagens curtas, objetivas, preocupadas demais para serem naturais. Precisamos conversar. Você sumiu. É importante. Henrique ignorou. Não estava pronto. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos e ficou ali, olhando para o nada. A imagem de Beatriz voltava o tempo todo. Não a imagem da mulher fragilizada, mas a da mãe que falava com firmeza, que não implorava, que não acusava. Aquilo o desarmava. Na manhã seguinte, foi até a sede do Grupo Montserrat. O prédio imponente sempre foi motivo de orgulho. Funcionários o cumprimentavam com respeito. Para eles, Henrique era o herdeiro legítimo, o rosto jovem de uma empresa sólida. Mas naquele dia, ele caminhava pelos corredores com outro olhar, mais atento, mais desconfiado. Na sala de reuniões, encontrou Sandra Lins. Ela estava sentada à cabeceira da mesa, como sempre, elegante, postura impecável, sorriso controlado. Levantou-se ao vê-lo entrar. Seu pai está preocupado, disse em tom suave. Tentou falar com você a noite inteira. Henrique a observou por alguns segundos antes de responder. Eu sei, disse apenas. Sandra franziu levemente a testa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Você está estranho. Henrique se aproximou da mesa, apoiou as mãos na superfície fria de vidro. Eu fui ao cemitério, falou. Sandra manteve o sorriso, mas os olhos se moveram rápido demais. Você vai muito lá, respondeu. Sempre foi um lugar importante para você. Dessa vez foi diferente, Henrique disse. O silêncio se instalou por um breve instante. Por quê? Sandra perguntou cautelosa. Henrique endireitou o corpo. Porque eu encontrei minha mãe. A frase caiu como um peso no ar. Sandra piscou uma vez, depois outra. O sorriso desapareceu. Isso não é engraçado, ela respondeu num tom seco. Eu não estou brincando, Henrique disse. Ela está viva. Sandra respirou fundo, cruzando os braços. Henrique, isso é impossível, afirmou. Seu pai sofreu demais com tudo isso. Você também. Não deixe alguém confundir sua cabeça. Henrique sentiu algo se encaixar naquele momento. A rapidez da resposta, a segurança excessiva, o medo disfarçado de cuidado. Você a conhecia bem,
ele disse, observando cada reação. Conhecia minha mãe melhor do que qualquer outra pessoa fora da família. Sandra desviou o olhar. Eu era amiga dela, respondeu. E sei que ela não estava bem. Henrique sentiu o estômago revirar. Engraçado, disse. Porque Dona Nair nunca achou isso. Sandra se virou de volta para ele, agora tensa. Não traga aquela mulher para isso, retrucou. Ela sempre teve ideias demais. Henrique deu um passo à frente. Minha mãe descobriu desvios no grupo Montserrat? Perguntou direto. Sandra empalideceu. O que você está dizendo? Ela rebateu. E descobriu o caso de vocês dois? Ele completou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sandra abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Quando falou, a voz estava mais baixa. Você está ouvindo gente errada, disse. Isso é perigoso. Henrique sorriu de canto, sem humor. Perigoso para quem? Perguntou. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Otávio Valença Montserrat entrou, apoiado na bengala, o rosto sério, o olhar atento demais. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Henrique virou-se lentamente. Isso, respondeu. Está acontecendo. Otávio observou o filho, depois Sandra, depois o ambiente tenso. Henrique, venha comigo, disse. Precisamos conversar a sós. Henrique assentiu. No escritório do pai, o clima era pesado. Otávio fechou a porta com cuidado e se apoiou na mesa. Seu comportamento está estranho, disse. Estão te colocando coisas na cabeça. Henrique cruzou os braços. Minha mãe está viva? Perguntou sem rodeios. Otávio congelou por uma fração de segundo. Foi pouco, mas suficiente. Não, respondeu. Ela morreu. Você sabe disso. Henrique respirou fundo. Então por que todo mundo fica tão nervoso quando eu faço perguntas? Rebateu. Otávio se aproximou. Porque isso machuca, disse. Porque reabrir isso não traz nada de bom. Henrique encarou o pai. Ou porque traz a verdade. Otávio desviou o olhar pela primeira vez. Você precisa confiar em mim, disse mais baixo. Sempre cuidei de você. Henrique sentiu algo quebrar por dentro. Eu sei, respondeu. Mas agora eu preciso cuidar de mim e dela. Otávio levantou o rosto alarmado. Você não vai se envolver com essa mulher, afirmou. Seja quem for. Henrique abriu a porta. Ela não é essa mulher, disse. Ela é minha mãe. E saiu, deixando o pai sozinho, encarando o próprio reflexo na mesa de vidro, consciente de que o controle começava a escorrer por entre os dedos. Henrique saiu do prédio do grupo Montserrat com a certeza de que não poderia mais fingir. O confronto com o pai e com Sandra tinha deixado marcas visíveis. Não havia gritos, não havia confissão explícita, mas havia algo muito mais revelador. O medo. Medo de perguntas simples, medo de memória, medo de alguém que voltou do lugar onde deveria ter ficado apagada. Naquela noite, ele foi até a mansão novamente. Não avisou ninguém. Entrou como quem retorna a um território antigo, carregando agora um olhar novo. Dona Nair o esperava na cozinha, como se soubesse que ele viria. O cheiro de café fresco ocupava o ambiente. Eu preciso de provas, Henrique disse sem rodeios. Não para expor ninguém, mas para não enlouquecer. Dona Nair assentiu, com a calma de quem guardou segredos por tempo demais. Eu sabia que esse dia chegaria, respondeu. Por isso eu nunca joguei nada fora. Ela se levantou e foi até um quarto pequeno nos fundos da casa. Voltou com uma caixa de papelão gasta. Colocou-a sobre a mesa e a abriu com cuidado. Dentro havia documentos antigos, envelopes amarelados, cópias de relatórios, anotações feitas à mão. Isso aqui sua mãe guardava, explicou, antes de desaparecer. Henrique começou a folhear. Reconheceu o nome do grupo Montserrat em cabeçalhos antigos. Viu planilhas com valores circulados, datas, assinaturas, observações escritas com a caligrafia firme da mãe. Ela desconfiava de desvios. Dona Nair continuou. E não era pouca coisa.
Quando confrontou seu pai, ele disse que ela estava exagerando. Depois disso, tudo mudou. Henrique sentiu o estômago embrulhar. Havia também cartas, nunca enviadas. Algumas começavam com "meu filho", outras terminavam sem assinatura. Em todas, Beatriz falava de amor, de medo, de decisões difíceis. Em nenhuma havia sinal de abandono. "Ela nunca quis ir embora", Dona Nair disse com a voz embargada. Nunca. Henrique fechou a caixa com cuidado. Aquilo não era vingança, era verdade. E a verdade tinha peso. No dia seguinte, ele encontrou Beatriz em um pequeno centro de acolhimento no centro da cidade. Não avisou que iria, apenas apareceu. Ela se levantou quando o viu, surpresa, mas sem euforia, como quem aprendeu a não criar expectativa. "Eu trouxe algumas coisas", Henrique disse, estendendo uma pasta. "São suas." Beatriz abriu devagar. Quando reconheceu a própria letra, as mãos tremeram. Sentou-se, leu em silêncio. As lágrimas vieram sem som. "Eu pensei que isso tivesse se perdido", ela sussurrou. "Não se perdeu", Henrique respondeu. "Só ficou escondido." Ela fechou a pasta e respirou fundo. "Eu não quero destruir ninguém", disse. "Nunca quis." "Eu sei", ele respondeu. "Também não quero." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, o silêncio não era desconfortável. Era necessário. "Eu só queria que você soubesse", Beatriz disse, olhando para ele. "Que mesmo quando eu não lembrava do seu nome, eu lembrava do amor." Henrique engoliu em seco. "Eu preciso tomar uma decisão", ele disse. "E não é sobre o passado, é sobre o que eu faço agora." Beatriz assentiu. "Eu não vou te pedir nada", respondeu. "Nunca pedi." Henrique respirou fundo. "Mas eu vou te pedir uma coisa", ele disse. "Que confie em mim, do mesmo jeito que confiou em quem não merecia." Beatriz o olhou com atenção. Depois assentiu. "Eu confio", disse, "porque agora é você." Henrique saiu dali sabendo que o próximo passo não seria fácil. O pai ainda estava no comando. Sandra ainda ocupava espaços, mas o poder real tinha começado a mudar de lugar. Não pela força, pela verdade. E quando a verdade encontra quem está pronto para sustentá-la, ela deixa de ser um risco e se torna um caminho. Henrique demorou semanas para agir. Não por medo, mas por consciência. Algumas verdades exigem preparo antes de serem sustentadas. Ele revisou documentos, ouviu pessoas, reconstruiu decisões antigas. Quanto mais avançava, mais evidente ficava. O grupo Montserrat nunca tinha deixado de ser da mãe. Apenas tinha sido ocupado. Otávio Valença Montserrat começou a sentir o peso do tempo. As reuniões ficaram mais curtas, as decisões questionadas. Pela primeira vez, o filho não apenas escutava, conduzia. Não havia confronto direto, não havia acusações. Havia algo muito mais difícil de enfrentar: lucidez. Sandra percebeu antes de todos. Tentou se aproximar, suavizar, relembrar acordos antigos. Henrique ouviu, educado, mas já não era o menino que aceitava versões prontas. Quando ela percebeu que não teria mais espaço, se afastou. Não por arrependimento, mas por perda de controle. A transição foi silenciosa. O conselho administrativo foi informado. Documentos vieram à tona. Não houve escândalo público, nenhuma manchete, apenas uma reorganização inevitável. O grupo Montserrat voltou para quem sempre foi sua herdeira legítima. Beatriz Montserrat entrou no prédio pela primeira vez em décadas sem ser anunciada. Não usava roupas sofisticadas. Não precisava. Caminhou pelos corredores com passos contidos, observando rostos que não a reconheciam, mas sentiam algo diferente. Um respeito antigo, quase instintivo. Dona Nair chorou quando a viu. "Eu sabia", disse, abraçando-a com força. "Eu sempre soube." Beatriz sorriu, emocionada. Não havia triunfo naquele sorriso. Havia alívio. Otávio assistiu de longe. Não discutiu. Não pediu perdão. Apenas envelheceu de repente.
O poder que o sustentava já não estava ali. Restava o silêncio e a própria consciência. Henrique não o humilhou. Não precisava. A verdade fazia isso sozinha. Dias depois, mãe e filho voltaram ao cemitério. Não havia flores naquele dia. Não havia choro. Apenas os dois, lado a lado, diante de uma lápide que já não representava o fim, mas um capítulo encerrado. Eu passei anos achando que precisava te perdoar, Henrique disse em voz baixa. Hoje eu entendo que você nunca precisou ser perdoada. Beatriz respirou fundo. E eu passei anos achando que precisava me justificar, respondeu. Hoje eu entendo que eu só precisava existir. Eles caminharam lentamente até a saída. O sol atravessava as árvores, iluminando o caminho. Pela primeira vez, não havia pressa. Não havia medo, apenas tempo. Beatriz não tentou recuperar os anos perdidos. Sabia que isso era impossível, mas recuperou algo ainda mais importante: o direito de ser quem sempre foi, sem se apagar para caber na vida de ninguém. Henrique, por sua vez, aprendeu que nenhuma criança precisa que a mãe se destrua para ter uma boa vida. O amor não exige desaparecimento, exige presença verdadeira. Agora deixa eu fechar essa história falando diretamente com você. Essa não é só uma história sobre uma mãe que perdeu tudo. É sobre quantas mulheres se apagam aos poucos, achando que isso é amor, achando que isso é dever, achando que alguém um dia vai reconhecer o sacrifício. Mas amor não pede silêncio. Amor não pede que você desapareça. E nenhum filho precisa que a mãe deixe de existir para que ele cresça. Se essa história te fez refletir, permaneça por aqui. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E continue acompanhando o canal, porque enquanto existirem histórias como essa, a gente precisa contá-las. Algumas verdades podem até ser enterradas por um tempo, mas o que é construído com amor, isso nunca pode ser apagado.